Beleza, gente. Ó, hoje a aula, já tinham perguntado, né? A aula sobre estatística descritiva, a gente continua no assunto, certo? E a gente vai falar sobre medidas de dispersão e distribuição de frequências, tá? Essa aula, gente, ela tá sendo gravada, tá bom? E depois ela vai ser postada na no YouTube para vocês reassistirem quando vocês precisarem lá se preparando para a Global, né? Vocês querem mais algum material disponível para vocês, tá bom? E não se esqueçam de me ajudar, né? Compartilhando nas redes sociais, né? Para dizer assim, você tá trabalhando e tal, né? Porque é a vida, né? A gente precisa disso. Se bem que eu não gosto muito dessas divulgações, não. Sou mais recatado, tá? E assim, a parte mais pesada que a gente vai ver é exatamente agora, em medidas de dispersão, de estatística descritiva. Então, peço que vocês acompanhem. Só deixando claro, por exemplo, uma coisa que a gente vai ver agora, né, em medidas de dispersão. O estudo está lá na página 130, 131 e 132 do livro. Aqui tem uma atividade recomendada, só que essa atividade recomendada não é obrigatório vocês fazerem, vocês fazem por aplicação, por vontade de querer entender o assunto, certo? Ou para melhorar ainda mais o entendimento dele, tá bom? Então, dentro dessa atividade recomendada, na semana que vem eu vou escolher as questões, eu vou mandar questões, uma lista de questões de materiais para vocês, né, de atividades, e dentro das atividades vai estar algumas questões das páginas das atividades recomendadas, né? Então, quem já vai fazer para aplicação, para tentar treinar, para tentar entender o assunto, já vai, com certeza, já querendo ou não, estar fazendo alguma atividade, se for sortudo, alguma atividade que eu vou cobrar na semana que vem, tá bom? Mas as atividades mesmo eu só vou cobrar, só vou dizer quais são na semana que vem. Então, vamos lá começar por medida de dispersão. Anteriormente, gente, a gente viu que as medidas de tendência central, o MTC, que é a média, moda, mediana, nada mais é do que representar por meio de um único valor um conjunto de dados estatísticos, sempre tentando centralizar, um valor centralizador. Entretanto, em algumas situações, a gente necessita descobrir valores mais amplos que representem os dados permeando a média. Como assim permeando a média? Tipo assim, em relação à média, em relação à média isso, em relação à média aquilo, né? Porque, por exemplo, a gente tem, hoje em dia, o maior exemplo para a gente é essa situação do coronavírus, né? A gente tem uma quantidade de pessoas doentes e tal, mas qual a média de casos por dia, por exemplo? A gente pode ter qual é a média de casos no Brasil até o momento? A gente pode fazer o cálculo da média, só é pegar todos os dias, né? Cada dia, a quantidade de casos por dia, calcular e vai descobrir uma média. E além disso, a gente consegue dizer qual foi o dia que teve mais, qual foi o dia que teve mais casos, que foi ontem, né? 1.200 e tantos casos, foi recorde. A distância entre esse 1.200 e a média, isso a gente precisa saber descobrir esses valores. Então, para a gente poder fazer essas situações, a gente precisa utilizar as medidas de dispersão, que nada mais é do que a gente vai ver, a gente vai ver bem direitinho o que é passo a passo. Mas medidas de dispersão é dividido em três assuntos, assim como as medidas de tendência central, em desvio médio, variância e desvio padrão, mas são só esses três mesmo, não tem nenhum divididinho aqui, tipo a média tem dois casos, né? A moda tem alguns outros casos particulares, a mediana também tem o seu particular, aqui não. O desvio médio é desse jeito, a variância vai ser desse e o desvio desse. E se vocês seguirem a ordem, desvio, variância, desvio padrão, vai ficar perfeito para vocês, porque sempre vai dar certo. Quando vocês tiverem alguma dúvida no chat, vocês podem escrever, tá bom? Mas escrevam assim a mensagem para poder entender tudo bem direitinho. Não deixa a pergunta solta, não, por favor, tá bom? Vamos lá.
O uso das medidas de dispersão se deve ao fato de alguns conjuntos de dados estatísticos apresentarem valores centralizadores iguais, porém com comportamento diferentes dos seus valores. Centralizadores as médias, por exemplo, eu posso ter médias parecidas, por exemplo, as médias do número de casos por dia aqui do Brasil e, por exemplo, vamos pegar aqui do Reino Unido, seriam muito parecidas à média, só que quando a gente vai olhar os casos ponto a ponto, a gente vai ver que a dispersão é muito diferente, tá bom? É nesse ponto que a dispersão se faz necessária para observar esses valores distantes em relação a uma média aritmética simples. Aí aqui, gente, vamos tratar a média como sendo esse símbolozinho aqui, x barra, tá bom? X barra é uma média, tá bom? É uma média. Bom, vamos seguir aqui para uma situação do livro, para ficar mais claro para vocês. Desculpa minha cachorrinha, né? Tá latindo ali, feita uma louca, né? Oi, Kívia, bem-vinda. Bom, para representar o salário dos 5 funcionários de certo setor de uma empresa, por exemplo, podemos utilizar o seu valor médio. Observe 2 exemplos. O exemplo 1, né? Vamos lá. Para o primeiro exemplo, gente, deu uma falha aqui que eu estava tossindo. O exemplo 1 diz assim, os salários, né? Para representar os salários dos 5 funcionários, no exemplo 1 a gente tem 5 funcionários recebendo os salários de 2.600, 2.700, 3.040, 3.200 e 3.400. A média é só você já sabe como é que calcula essa média, né? É só eu somar todos os valores e dividir pela quantidade, no caso, 5. Né? Então, quando eu faço 2.600 mais 2.700 mais 3.040 mais 3.200 mais 3.400 e divido por 5, eu chego a uma média que é de R$3.000. Esse é o salário 1. Aí eu vou colocar, aí já vocês vão entender o que a gente vai fazer. E o salário 2, no exemplo 2, a gente tem os salários de 1.680, 1.680 novamente, 1.900, 3.800, 5.940. Somando, perceba que a média, o valor centralizador, né, a medida de tendência central é a mesma, 3.000 e 3.000, R$3.000. Note que em ambos os exemplos, né, como eu falei, a média é de R$3.000. Contudo, no exemplo 1, os valores estão próximos da média. E no exemplo 2, eles estão mais distantes. Dizemos que no exemplo 1, esse primeiro exemplo, os valores estão menos dispersos em relação ao exemplo 2. Aí eu vou mostrar para vocês por gráfico, para ficar melhor para vocês. Ó. Esse aqui é o gráfico do exemplo 1. Essa linha laranjinha aqui representa a média, certo? E esses aqui, esses pontinhos azuis, representam os valores dos salários. Olha como estão próximos dos valores, da média, né? Tá próximo, a seta quase não aparece para vocês. Já o exemplo 2, olha, e a escala do gráfico que eu estou usando é a mesma, tá bom? Olha a diferença no gráfico 2, para vocês verem, ó. Olha a diferença, né? Como esses valores eles estão mais longe, mais dispersos em relação à média, que também é de 3.000. É isso que a gente vai estudar, é isso que a gente estuda nas medidas de dispersão. Esse comportamento dos valores em relação à média. Dos valores em relação à média. Aqui está menos disperso e aqui está mais disperso. Mas é só isso, dizer quando é mais disperso, menos disperso? Não. Tá bom, a gente vai ver agora. O desvio médio de um conjunto de N valores, aí tem 3 casos, né? Tem desvio médio, variância e desvio padrão. A primeira medida de dispersão é o desvio médio. No desvio médio de um conjunto de N valores, é dado pela média aritmética dos valores absolutos dos desvios. Vou pegar aqui a caneta. O que é média aritmética dos valores absolutos? A média aritmética é só somar. Mas o que é esses valores absolutos, especificamente? Esses valores absolutos é um módulo. O módulo dos números, ou seja, o valor sem sinal, sem ser positivo ou sem ser negativo. Desconsidere o sinal. Para calcular os desvios, a gente deve primeiro calcular a média. Aqui a gente tem duas coisas, né?
a gente tem que calcular esses desvios. Quem são os desvios pra gente, primeiro de tudo? Para ficar mais claro para vocês, desvios é essa diferença, bem aqui, ó. O desvio desse salário em relação à média, essa distância aqui dele. E como é que eu calculo a distância? Subtraindo o ponto final menos o inicial, certo? Mais ou menos isso. Só que aí aqui a gente está falando de desvio, não em distância, propriamente dito. E para calcular um desvio, a gente usa a média aritmética, que a gente já descobre primeiro, e depois a gente pega o valor em relação à média. Por exemplo, aqui, voltando aqui para a página anterior, por exemplo, o valor dessa situação aqui é 5.940. A média é de 3.000. Então, eu teria que pegar 5.000, desculpa a minha letra, 5.940 menos o 3.000, que é a média. Quando eu fizesse isso daqui, eu iria descobrir 2.940. Esse 2.940 representa o quê? Um desvio, certo? O desvio em reais foi de 2.940, o desvio em relação à média, tá? Aí você vai fazer isso para cada um dos valores. A gente vai ver já num exemplo mais prático, tá? Então, para calcular um desvio, a gente pega o valor do desvio e subtrai em relação à média. Sempre vai ser em relação à média. Ou você pode fazer o inverso, não tem problema, certo? Onde xn é um dos valores do conjunto. Por exemplo, o primeiro salário, o segundo salário, o terceiro salário, o quarto salário, o quinto salário. Aí seria x1, x2, x3, x4, x5, certo? Para calcular, de fato, o desvio médio, a gente precisa somar os valores absolutos e fazer o que está pedindo aqui, a média aritmética. Somar os valores absolutos, ou seja, os módulos dos desvios, e dividir pela quantidade de desvios, como uma média aritmética normal, pela fórmula D1, D2, D3 até Dn. Esses Ds aqui são os desvios, certo? E aí, quando você soma todos os desvios e divide pelo número de desvios, você encontra a média aritmética dos desvios. E a média aritmética dos desvios, dos valores dos desvios, é chamado de desvio médio, representado por dm. Bora aqui para a situação, para ficar mais claro para vocês. Observe a seguir a quantidade de veículos vendidos por uma concessionária em certa semana. No domingo foram 26, na segunda foram 12, na terça 18, na quarta 16, na quinta 33, na sexta 17 e no sábado 25, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular a média. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa de dispersão, eu preciso saber a média. Então, a média é só pegar 26, mais 12, mais 18, mais 16, mais 33, mais 17, mais 25. Tá aqui, ó, 26, mais 12, mais 18, mais 16, mais 33, mais 17, mais 25. Ufa, dá 147. Dividido por 7, dá 21. A média de veículos lá é de 21 veículos. A média naquela semana foi de 21 veículos. Aí agora, a gente tem que calcular os desvios. Como é que calcula os desvios? Pega cada um dos valores e subtrai com a minha média aritmética. Então, vai ser x1 menos a média, x2 menos a média, x3 menos a média, x4 menos a média, x5 menos a média, até completar. No caso, são 7 valores, então vai até o x7. O primeiro é 26. O primeiro valor é 26, então 26 menos 21 dá 5. O segundo é 12. 12 menos a média, que é 21, dá menos 9. O terceiro é 18. Então, 18 menos 21 dá menos 3. Outro, 16. 16 menos 21 dá menos 5. 33. 33 menos 21 dá 12. 17 menos 21 dá menos 4. E 25 menos 21 dá 4. Oi, amor? Sim, você não tá entendendo que parte. Já eu ia olhar o chat, mas peraí. A média
Essa última parte aqui, já eu falo sobre isso. A média, deixa eu olhar o que está dizendo no chat. Enquanto cada dia passou da média ou não atingiu. Já eu falo sobre isso, Lívia. A média, dos desvios é o desvio médio. A média dos desvios é o resultado do meu desvio médio, tá bom, gente? Ficar mais claro para vocês. Eu preciso calcular os desvios, depois somar esses desvios e dividir, para poder descobrir o meu desvio médio. Meu desvio médio é uma média dos meus desvios, tá? Resolvi justamente para dizer qual é o desvio. Já eu vou explicar. Peraí, deixa eu só. Vamos com calma. Vamos com calma. Deixa eu ver aqui. A parte. Para que serve a média dos desvios? Pronto. Para que serve a média dos desvios? Que é a dúvida da Gabi. A média dos desvios significa para a gente poder observar um valor centralizador para esses desvios. Para não ter que, por exemplo, olhar aqui, né, nessa questão anterior, né? Por exemplo, aqui, eu estou olhando um desvio individualmente. Só que se eu quero saber generalizando, eu vou ter que calcular uma média desses desvios. Aí, quando eu calculo uma média dos desvios, essa média ela não vai estar mais aqui em 3.000, nesse caso, ela vai subir um pouquinho. A média dos desvios, basicamente, serve, o desvio médio, né, de fato, ele vai servir para a gente poder, não sei nem onde é que tá, cadê? Não estou conseguindo achar, sim, achei. O desvio médio, ele serve justamente para você poder, identificar qual é esse desvio médio. Houve a média foi de 21 veículos. Já a gente vai ver quando chegar no final, tá bom? Qual é o desvio médio. Já eu vou explicar melhor. Essa parte aqui, gente, vocês precisam saber que para calcular o desvio médio, vocês precisam antes calcular cada um dos desvios. E como é que se calcula cada um dos desvios? Aplicando, primeiro, calculando a média e depois calculando a diferença entre eles. Ou seja, pega um valor, cada um dos valores. Aqui nesse conjunto eu tenho 7 valores. Então, eu vou pegar o primeiro valor, x1, 26, e vou subtrair a média, que deu 21. Então, 26 menos 21 dá 5. E aí eu vou calculando cada um desses desvios. Depois que eu faço isso, eu calculei os desvios. Só que percebam que tem alguns desvios que têm sinais negativos, certo? A gente não pode considerar os sinais negativos. É por isso que se fala bem aqui em valores absolutos, tá bom? Aí, a gente bota tudo em módulo. Por que em módulo? Porque a gente tira o sinal, a gente elimina o sinal. Aí fica, a gente considera como se tudo não tivesse sinal. Seria 5 mais 9, aqui é os desvios, ó. 5 mais 9 mais 3, mais 5 mais 12, mais 4, mais 4. Desconsideram os sinais. Porque se você não desconsiderar os sinais, o desvio ele fica maculado, ele fica manchado, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. Aí quando você pega os desvios e coloca em módulo, que nem acontece nessa situaçãozinha bem aqui, ó. Circular aqui. Pronto. Botei todos em módulos. Em módulos é botar nessa barrazinha aqui, ó. Por exemplo, o menos 9, eu fui aqui, ó. Botei menos 9. E quanto é menos 9? Menos 9 é só o 9. Esquece o sinal. É só para esquecer o sinal, tá bom, gente? Aí, 5 mais 9, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 5, 22. 22 mais 12, 34. 34 mais 4, 38. 38 mais 4, 42. 42 dividido para 7. 42 é a soma de todos os desvios. Dividido por 7 dá 6. 6 veículos. Esses 6 veículos representam o desvio médio. O que significa dizer? A média foram 21 veículos vendidos nessa semana, certo? Aí, no domingo, teve uma variação, teve um desvio de 5 carros. No outro dia, teve um desvio negativo de 9 carros. Mas eu quero saber, generalizando, qual foi o desvio em relação à média? Foram 6 veículos. 6 veículos a mais ou a menos que foram vendidos, que deveriam ter sido vendidos. A ideia aqui é só tentar analisar
para tentar chegar em um valor que nos auxilie a identificar, por exemplo, alguns casos. Esse desvio médio de 6 dias, de 6 veículos, aqui, cadê o pincel? Tá aqui. Esse desvio médio de 6 veículos está indicando, por exemplo, que o domingo vendeu 26, né? A média foi 21. Tá dentro do desvio médio. Mas a segunda-feira, que vendeu 12 veículos apenas, tá fora do desvio médio, que o desvio médio é 21. Tá entendendo? Então, eles têm que identificar aqui, com essa pesquisa, algumas estratégias para poder fazer com que nesses dias aqui, que estão fora do desvio médio, passem a vender dentro do desvio, para poder fazer com que a venda, no caso aqui da concessionária, ela seja uniforme. É complicado entender medidas de dispersão, realmente ela é mais complicado. É como se fosse uma margem de erro. É uma margem de erro, ele cria isso mesmo, Pedro, uma margem de erro e diz assim, bom, na segunda-feira a gente não vendeu, a gente vendeu fora da linha de margem de erro, então a gente tem que criar alguma estratégia para segunda-feira, né? Outro dia, por exemplo, tem um dia aqui, que a gente olhando aqui, a gente vê, por exemplo, 33 carros foram vendidos, 12 carros além da coisa. O que está acontecendo que na quinta-feira vende mais carros, né? Eles vão, a partir desses resultados, criar estratégias para cada dia da semana. É a partir disso que a gente faz. Agora, o procedimento é o mesmo. Você primeiro calcula a média, depois você calcula os desvios, em seguida você tira e esses desvios, como é que vocês fazem? Você pega a média, o desvio menos o valor menos a média, e no final você pega e soma todos esses desvios e divide pelo número de valores. E aí você encontra o desvio médio. O procedimento é esse, não tem outro. Quando forem perguntar para vocês para que serve o desvio médio basicamente é para observar ele ainda fala assim, qual foi a média dos desvios dos valores em relação à média. Somente isso, basicamente é isso. E isso é estatística, inclusive está no livro de vocês, né? Impressionante. Mas isso aqui é o básico da estatística, não chega nem perto ainda do que vocês poderiam ver de estatística, tá bom? Vamos para a próxima. A segunda medida é a variância. A variância, ela é uma outra medida de dispersão que ela também usa praticamente o mesmo procedimento do desvio médio, certo? Vamos ler com a gente primeiro. A variância de um conjunto de n valores, ela é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. No desvio médio, você tinha que fazer o quê? Tinha que fazer a média aritmética dos desvios em módulo, né? Dos valores absolutos do módulo, dos desvios, a média. Aqui, você precisa, depois que você calcula os desvios, você só coloca todos os desvios elevado ao quadrado. Só isso. Cada um dos desvios ao quadrado, soma esses valores e depois divide pelo número de elementos. Isso é a variância. Aí a variância, ela é um valor, dentro da estatística, ela é um valor que vai representar a regularidade do conjunto de dados. Não, ele diz, esse conjunto é a regularidade, ele não vai dizer se é mais ou menos regular. Ele só vai dar o primeiro passo, o valor, para onde você vai analisar a regularidade, que é o próximo ponto. Que é o desvio padrão, tá bom? Então, a variância é um valor que vai apresentar a regularidade. Aí, analisar se essa regularidade ela é adequada ou inadequada, isso quem vai fazer é o desvio padrão, o último passo das medidas de dispersão. Por isso que a gente está vendo nessa ordem. O primeiro era o desvio médio, aprendendo a calcular a média dos desvios, para poder criar, como o Pepeu falou, a margem de erro. O segundo ponto é esse aqui, de calcular um valor para poder depois analisar se ele é regular ou não, certo? Então, aqui, para calcular a variância, o primeiro passo a gente já viu no slide anterior, né? Tem que calcular os desvios. Como é que calcula os desvios?
Pega a média, pega o valor, né, o x1, e subtrai a média aritmética. Faz assim, para cada um dos valores. Se fosse 10 valores, vai do x1 até o x10. Aí você soma todos os desvios. Isso aqui dá um desvio, né? Dá um desviozinho, um D. Ou D feio, mas é um D, tá, gente? Não parece um D, mas é um D. Agora, na variância, você vai fazer esse mesmo procedimento da anterior. Só que quando chega bem aqui, você para aqui e agora você coloca tudo elevado ao quadrado. Tudo elevado ao quadrado. Tudo elevado ao quadrado. Todos, todos, todos. E aí divide por n, pelo número de valores que você tem. Soma os quadrados dos valores absolutos, não precisa mais nem ser dos módulos, na realidade, dos desvios, e dividir pela quantidade de desvios, como uma média aritmética. Vamos para a situação aqui para ficar mais claro para vocês. Após as 5 primeiras rodadas de um campeonato de basquete, os 2 principais cestinhas, jogadores que mais pontuaram... Opa, eu sem querer risquei aqui, me empolguei. Obtiveram médias iguais de pontos por partida. Observe a seguir a pontuação que cada jogador obteve por partida. Olha aí o que já está dizendo. Ele está dizendo que foram 5 primeiras rodadas, certo? Aí tem dois jogadores, e esses 2 jogadores obtiveram médias iguais, certo? Aí vamos observar aqui qual jogador, a gente vai observar aqui uma situação muito peculiar. Por exemplo, ó, o jogador 1, nesse dia aqui, ele marcou 8 pontos. Não vou botar 8 porque tem aqui, ó, 8. Na segunda partida, ele marcou 12 pontos. Na terceira, ele marcou 9 pontos. Na quarta partida, ele marcou 17 e na quinta, ele marcou apenas 5 pontos. Já o jogador B, na primeira partida marcou 10, na segunda marcou 9, na terceira marcou 11, na quarta ele marcou 10 novamente e na quinta ele marcou 11, certo? Aí o que acontece? Acontece que a gente, primeiro, ele já diz pra gente que as médias deles são iguais. E se a gente for olhar, 8 mais 12, mais 9, mais 17, mais 5, que é aqui, ó, 8, mais 12, mais 9, mais 17, mais 5, dá 10,2 a média, quando a gente divide por 5, né, que é a quantidade de jogos que eles jogaram. Então, a gente tem uma média 10,2. Já o segundo jogador, também do mesmo jeito, ó. Opa, meu Deus, foi amarelo agora do nada. Aqui, 10 mais 9 mais 11 mais 10 mais 11. Também 51 dividido por 5 também dá 10,2. As médias são iguais. Aí, vamos aqui passar para poder ficar melhor. Aí aqui, ele calcula a variância do jogador A. A variância do jogador A e a variância do jogador B. Até circular isso aqui dos dois lados, para poder a gente ver. Isso aqui é os pontos principais. Podemos utilizar a variância. Olha o que é a variância de O. Podemos utilizar a variância para verificar qual dos jogadores obteve maior regularidade na pontuação por partida. Qual seria esse jogador? Vamos olhar lá. Vamos olhar. A maior regularidade é aquele que teve mais pontuação, né? Enfim. E aí a gente olha aqui, ó. Os desvios, né? Quando eu faço os desvios do primeiro jogador, 8 pontos na primeira partida, menos 10,2, que foi a média, o primeiro desvio é menos 2,2. A segunda partida, ele teve um desvio de 1,8. Depois, um desvio de 1,3, 6,8 e, por final, menos 5,2. A variância, gente, precisa que você coloque tudo isso ao quadrado. Vou marcar aqui, porque eu tenho que tomar muito cuidado, então agora eu tenho que olhar bem direitinho. Aqui, ó, ao quadrado. Olha aqui, ó, o desvio ao quadrado. Aqui. Aqui e aqui. Tudo está ao quadrado. Aí, agora, aqui, professor, vai sempre aparecer desvios
decimais? Não, nem sempre, né? A gente viu lá no exemplo das concessionárias que não tem como ser um desvio, não deu uma média quebrada. Se der uma média decimal, obviamente a gente vai ter desvios decimais. Mas se a média for inteira e os valores também forem inteiros, então vai ficar tudo tranquilo. Aqui é porque aconteceu isso, aí vai acontecer. Vocês vão entender melhor depois quando vocês pegarem no livro e tentar entender. Então, ó, menos 2,2 ao quadrado dá 4,84. Pode fazer aí. É só pegar 22 elevado 22 vezes 22 e depois botar duas casas decimais, tá bom? Dá 484 com duas casas decimais. Esse procedimento aqui, a gente já viu isso aqui absurdamente, né? Resolver questões envolvendo decimais lá na parte de porcentagem de matemática financeira. Quando eu faço todo esse procedimento, eu encontro a variância do jogador A igual a 16,56. Quando eu for fazer com B, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu até recomendo depois que vocês façam, olhando para o livro, né, isso daqui para vocês entenderem melhor. Porque a prática, em loco, você escrevendo, parece que passa uma sensação de aprendizado maior. E a variância encontrada é de 0,56. Note que a variância de pontos por partida do jogador A é 16,56 e ela é maior do que a do jogador B, que é de 0,56. Portanto, o jogador B foi mais regular. Por que o jogador foi mais regular do que o jogador A? Porque, olha bem, esse 0,56 ele está mais próximo do 1, certo? Quando está mais próximo do 1 ou do 0, ele passa uma regularidade maior. E a gente vai ver isso melhor no desvio padrão. No desvio padrão, ele é mais enfático ainda, certo? Deixa eu olhar se tem alguma coisa no chat. Não tem nada no chat. Vamos lá, passar aqui. Oi. Não, desvio médio não analisa regularidade. O desvio médio só serve para a gente analisar onde é que tem algum ponto fora da curva, por exemplo. Tá entendendo? Certo. A gente usa a regularidade na variância e nesse próximo ponto, que é no desvio padrão, certo? Aí aqui no desvio padrão, por exemplo, o desvio padrão nada mais é do que a raiz da variância. Olha que massa! Por isso que você tem que seguir a escadinha, né? Você vê o desvio médio, aí você aprende a calcular desvio, você já sabe média. Aprende a calcular o desvio, aí depois aprende a calcular o desvio médio. Passa para a seguinte, aprende a calcular a variância. Aprendeu a calcular a variância para ver o desvio padrão é simples, é só botar o valor da variância dentro da raiz quadrada, né? O resultado do desvio padrão indica o quão regular o conjunto de dados é. Esse daqui é o mais clássico para identificar a regularidade, tá? Por exemplo, quanto mais próximo de zero, mais regular é o conjunto. E quanto mais distante de zero, menos regular é o conjunto. Você vai botar lá o resultado da variância. Por exemplo, ó, aqui a situação do livro, ele pega a questão anterior. O jogador A era 16,56 e o jogador B era 0,56. Aí ele pegou e falou, vamos ver o desvio padrão do jogador A e o desvio padrão do jogador B, né? Quando eu vejo o desvio padrão do jogador A, raiz de 16,56 dá mais ou menos, aproximadamente, né, 4,07. Já o do jogador B dá 0,75. Lembra que lá no começo da situação, os jogadores eles tiveram a mesma média de pontuação. Ou seja, tiveram a mesma quantidade de pontos, eles fizeram a mesma quantidade de pontos e tiveram a mesma média. Só que quando a gente olha só pelas medidas de tendência central, a gente não consegue ver a fundo quem é o melhor. Quem foi o melhor jogador? Aquele que foi mais regular, aquele que conseguiu ser mais efetivo. Que no caso, aqui pela situação, a gente consegue comprovar pelo desvio padrão que é o jogador B.
O jogador B, ele foi muito mais efetivo nos lances dele em relação ao jogador A. Aí aqui aponta por quê? Porque 4,07 tá distanciando do zero. Então, quanto mais distante do zero, menos regular. E quanto mais próximo do zero, olha o B, 0,75, está bem mais próximo do que o jogador A. Logo, 0,75, o jogador B, ele é o mais regular, certo? É assim que a gente faz essa análise. Ficou claro, gente? A variância é bem simples. Vamos ver o que diz agora aqui. É porque significa que está mais afastado. Peraí. Tá, Liz, meu celular está descarregando. Oh, meu Deus, volte. Por que usa o zero como ponto de referência ao invés do desvio médio? É porque significa que está mais afastado quando é mais longe do zero? É mais ou menos isso aí que você quis dizer nessa segunda aqui, viu? Não usa-se o desvio médio, porque o desvio médio ele faz uma análise individual, né? Da entonação, né? Gostou da entonação? Eu gosto de ler as coisas entonando. Então, quando você usa como... Você tem que usar como referência o zero, porque o zero é uma estabilidade. Imagina uma linha. Imagina a escala Richter, pronto. A escala Richter. Quando ela está no zero, significa que o planeta está na sua estabilizado, está regularmente tranquilo. Mas à medida que vai se distanciando de zero, vai havendo uma desregulação do ecossistema, concorda? Estou até botando aqui biologia no meio. Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos essa relação que a gente faz. Adorou, né? Arrasei, né? Entendeu agora. Beleza. Então, é justamente isso. Né? O zero é quando se estabiliza. E quando vai aumentando, em alguns casos, vocês vão ver, em alguns casos da matemática, não agora, mas para quem for aprofundar, né? Vai ver casos em que quando está próximo de zero é ruim, e quando está próximo de 1 é muito bom. E isso aí é bom, por exemplo, na matemática financeira vocês já sabem disso, né? Se você vai investir numa poupança e o rendimento lá no final estiver próximo de zero, o rendimento, o que você vai ganhar, está próximo de zero, você não está lucrando. Agora, se estiver próximo de 1, você está lucrando muito mais, entendeu? Então, tem alguns parâmetros que são utilizados. No caso da estatística, é utilizado esse parâmetro. Quanto mais próximo de zero, mais regular é o conjunto de dados. E quanto mais distante, menos regular. Bom, aí aqui tem uma atividade resolvida que ela segue mais ou menos o mesmo procedimento, certo? A gente pega, ele quer calcular aqui o desvio médio e o desvio padrão. Essa atividade resolvida é R4, está lá na página de estudo do livro de vocês. Ele diz assim, observe a idade dos alunos de uma turma do terceiro ano noturno no ensino médio de certa escola. Aí ele quer saber o desvio médio e o desvio padrão. A gente vai primeiro calcular o desvio médio. Para calcular o desvio médio, eu tenho que fazer o quê? Primeiro descobrir a média inicialmente. A gente calcula a média aritmética. Somando todas essas idades aqui, 16. Só que aqui é média ponderada, viu, gente? 16 vezes 16, mais 17 vezes 9, mais 18 vezes... Aliás, 4 vezes 18, mais 2 vezes 19. Um aluno tem 20 e um aluno tem 22 anos. Quando faz essa soma toda, divide pelos pesos, pela soma dos pesos, eu chego à média de 17 anos, certo? Aí agora, vamos lá calcular o quê? Calcular os desvios médios. Aliás, os desvios. Pega-se o valor, por exemplo, aqui o primeiro, 16. 16 menos 17 dá menos 1. Primeiro desvio. Depois, o segundo, 0. Terceiro, 1. Quarto, 2. O quinto, 3. E o sexto, 5. Esses são os desvios. Só que esses desvios, ele é individual, né? Falta ver esse desvio em relação à ponderação. Então, eu tenho que multiplicar também, 16 alunos disseram que tem 17 anos. E o desvio é de menos 1. Então, vai ser 16 vezes 1. Mais 9 vezes 0. Olha, quando o desvio dá 0, gente. Quando o desvio dá 0, é o céu. Porque quando o desvio dá 0, você já elimina um problema da sua vida, tá bom? Bom, e aí, quando você faz a soma
todinha desses valores, nesse procedimento aqui, você vai encontrar 16 vezes 1, mais 9 vezes 0, aqui dá 0, ó. Corta isso aqui, ó, nem vai aparecer. 4 vezes 1, 2 vezes 2, 1 vezes 3 e 1 vezes 5. Aí aqui dá 16 mais 4, 20, 24, 27, 27 mais 5, 32. 32 dividido pelos pesos. Os pesos, a gente já sabe que o peso é 33, ó, tá bem aqui, ó. O peso já estava aqui, 33. Fazendo a divisão, 32 por 33 também deu um número decimal, 0,96, 96, 96, 96, 96, 96. Essa barrinha aqui, a gente já viu no D16, que ela significa que o período vai se repetir para sempre, 96, tá bom? E o desvio médio, portanto, é esse valor aqui que a gente calculou. Desvio médio é igual a 0,96. Para eu calcular o desvio padrão, primeiro eu tenho que calcular a variância. Esse livro é safado, safadinho, né? Calculando a variância, é só pegar os pesos novamente e multiplicar pelos quadrados dos desvios. Tá aqui. Os quadrados dos desvios, tá aqui. Lembrando que esse aqui vai dar zero, porque é tudo zero, né? Então, eu até cancelo. Então, 16 mais 4, 20. 20 mais 8, 2 vezes 4 dá 8, né? Então, 20 mais 8, 28. Mais 9, que é 3 ao quadrado, dá 37. E 37 mais 25 dá 62. 62 dividido por 3 dá 1,87, 87, 87, 87, 87. E aí, esse aqui é a minha variância, mas não é isso que eu quero. Eu quero o meu desvio padrão. O desvio padrão é só botar dentro da raiz. Quando eu coloco 1,87 dentro da raiz, professor, botar um número decimal infinito dentro da raiz? Sim. E calcular? Sim. Lógico que na prova, na prova física, a gente iria colocar uma coisa mais legal, mais tranquila para vocês, né? Um valor inteiro para você calcular. Aqui não, aqui o livro ele é louco, né? Porque você tem tempo suficiente para poder pegar uma calculadora, calcular, entender por quê, né? Na prova você não tem esse tempo todo suficiente. Bom, a raiz de 1,87 dá aproximadamente 1,37. Pronto, portanto, o desvio padrão é de aproximadamente 1,37. Nessa situação aqui, eu não tenho que analisar com ninguém. Então, eu não posso dizer se esse conjunto ele é regular ou ele é mais regular ou menos regular que outro. O que eu posso te dizer é que ele está próximo de zero. Se ele está próximo de zero, ele é regular até certo ponto, mas não muito, né? Porque ele já está em 1,37. Se ele fosse mais para baixo, 0, alguma coisa, ele estaria mais regular ainda. Tá entendendo? Deixa eu olhar aqui no chat. Nenhuma mensagem, meu Deus. Gente, distribuição de frequências, tá? O estudo na página 134 e 135 e mais uma vez falando, as atividades recomendadas, elas não são atividades para vocês fazerem, é só para quem quiser se aplicar, né? Você faz normal, se você quiser. É lá do livro. Quando for na semana que vem, eu vou passar a lista de atividades e, claro, que vai ter algumas questões da página 135, como vai ter da página 132 e 133, que foi do conteúdo anterior de medidas de dispersão, tá bom? Então, assim, não se preocupem, que eu não estou cobrando nenhuma atividade, pelo amor de Deus, repassem isso aos demais, certo? Só semana que vem que eu vou dizer qual é a lista de questões que eu vou querer. Introdução para distribuição de frequências. Frequência, gente, de acordo com o dicionário, é a repetição. Pronto, vamos respirar um pouquinho. Terminou. Medidas de dispersão. A gente vai passar um pouquinho mais do tempo, mas eu tenho direito, né? Porque vocês passaram um pouquinho a mais ali na aula de biologia, então vamos lá. Frequência, de acordo com o dicionário, eu fui buscar lá no dicionário o que era, viu? Repetição periódica ou costumeira de algo. Uma reiteração. Quando eu reitero alguma coisa, né? Tipo assim, né? Eu falei que eu gosto de açúcar. A pessoa também disse que gosta de açúcar. Opa, a pessoa reiterou o que eu falei. Beleza. Mas vamos lá.
A partir dessa definição, quando contamos a quantidade de respostas a determinado valor, estamos verificando a frequência de um dado numa pesquisa estatística. A frequência ela é dividida em quatro definições. A absoluta, que é representada pela letra F, a relativa, que é representada pela letra FR, a acumulada FA e a acumulada relativa FAR. A gente vai ver cada um deles, tá? Para isso, a gente começa vendo a situação do livro. A situação do livro diz assim: observe o nível de conhecimento em informática de 20 estudantes que se candidataram a estagiários em uma empresa do setor de tecnologia. Beleza, tá aqui. Tem o Aguinaldo, o pai do Arthur, né? Tá aqui, conhecimento avançado. Tem o Altair, que é básico, a Amanda, que é intermediária, Ana Maria avançado, o Carlos intermediário, a Fabiane avançado, o Fábio avançado, o Gabriel intermediário, o João, filho do Gabriel, ou filho do Arthur, perdão, é intermediário, o Marcos, que terminou no passado, é avançado, a Marta intermediária, a Natália, que não é a Nathalie, nem a Nathalie, é intermediário, o Oswaldo básico, o Rafael avançado, opa, risquei aqui sem querer, me empolguei. O Ricardo, a Tainá do segundo ADM, ela é avançado, o Thiago, o Wagner, Walter e a Vanessa. Pronto. Cada um tem cada um respondeu essa pergunta lá na hora de fazer o processo de seleção, tá bom? A questão tem alguns que se repetem, né? E aí é isso que a gente vai ver, essa repetição. A Ju pegou quanto tempo mesmo? Pegou mais ou menos uns 5 a 10 minutos, Fica quieta, deixar. Porque a gente precisa, gente, tá? Só dessa vez. A próxima vez eu nunca mais vou pedir tempo de vocês a mais. Olha lá, gente. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que cada valor ou resposta ele é citado. Na situação ao lado, essa situação aqui, a gente pode ver que essa é a primeira frequência, a frequência absoluta. A gente pode ver que o básico foi apontado 2 vezes, bem aqui e bem aqui. Já o intermediário foi apontado 10 vezes e o avançado foi apontado 8 vezes. Essas foram as respostas. Aí, a partir disso, a gente pode montar uma tabela de frequências. Tá aqui a tabela de frequências, certo? A tabela de frequências, a gente começa sempre pela frequência acumulada. Aqui é a frequência acumulada. E aí a gente tem básico 2, intermediário 10, avançado 8 e no total que foram 20 estudantes, tá bom? Vamos passar, tô dando uma acelerada aqui. Frequência relativa é a razão, olha bem, é a razão entre a quantidade de vezes que um valor é citado e o total de dados da pesquisa. O total de dados da pesquisa, aqui vem dizendo, né? Mas o total de dados da pesquisa é 20, são 20 respostas. Então, é só eu pegar a frequência acumulada do básico, do intermediário e do avançado e dividir cada um deles pelo total, que é 20. Então, eu tenho 2 dividido para 20, que dá 0,1 ou 10%. Intermediário, a frequência relativa vai ser 10, que foi a resposta do intermediário, 10 respostas do intermediário, 10 por 20 dá 0,5 ou 50%. E o avançado, do mesmo procedimento, vai dar 0,4 ou 40%. Aí na tabela de frequências a gente vem, ó, e bota a segunda informação da gente. A frequência relativa, é nessa ordem mesmo. Aí aqui, né, cadê meu... Achei. Pronto. Aqui vocês têm as informações. Você pode usar 0,1 ou 10%. Aqui no final, recomenda-se que você use 100%. Mas se na questão, na tabela, vier falando a frequência relativa em decimal, você vai usar essa daqui, essa informação. Depende também do que é a frequência relativa, do que ela vem dizendo na tabela, tá bom? Vou passar aqui. A frequência acumulada é o acúmulo, olha bem, o acúmulo da quantidade de vezes que um valor é citado. Ou seja, até determinado ponto. Diga-se de passagem, deixa eu completar isso aqui, ó. Até determinado ponto. É assim, ó. Bom, as respostas são básico, intermediário e avançado.
até o básico, ou seja, até o mínimo possível, apenas 2 pessoas entrevistadas possuem conhecimentos básicos de informática. Já quando eu acumulo com aqueles que têm intermediário, eu tenho 12 entrevistados que têm conhecimento básico ou, lembra que esse ou é mais, né? Acúmulo ou intermediário de informática. E, por fim, 20 dos entrevistados possuem conhecimento básico, aqui era para ser um ou intermediário ou avançado de informática, porque tudo isso se acumula. O acúmulo nada mais é do que somar. Então, para ficar claro, é assim, ó. Até essa primeira linha bem aqui, a gente tem quantos no nível básico? Apenas 2. Aí eu venho aqui e coloco 2. Até aqui, eu tenho quantos no intermediário? 2 mais 10. 2 mais 10 dá 12. E até o avançado, eu tenho quantos? Eu tenho 2 mais 10 mais 8, que dá 20. Repare que esse aqui é igualzinho ao valor total. Certo? Tabela de frequências. Ah, eu usei esse hífenzinho bem aqui, né? Esse traço. Esse traço eu coloquei bem aqui, porque quando a gente está fazendo a tabela, a gente não pode botar zero. Se eu colocar zero, eu estou dizendo que o valor ali é zero. Quando eu boto um traço, significa que não tem nenhum valor para colocar ali, entendeu? Cuidado nessas horas. E a frequência acumulada relativa, ela é o acúmulo... Oi, amor. Peraí, deixa eu voltar aqui. Pronto. Essa dos acúmulos. Pronto. Até o nível básico, tem quantos acúmulos? Só 2. Então, vem aqui e coloco 2. Até o nível intermediário, eu tenho quantas respostas eu já recebi? Olha, até aqui. Eu já recebi essas 2 respostas bem aqui. 2 mais 10, que dá quanto? 12. E aí, quando até o avançado, eu tenho quantos? 2 mais 12, 10 mais 8, que dá 20. Esse é o acúmulo. Aqui era para ser FA, né? Aqui é um FA, viu, gente? Vou ajeitar na hora lá de entregar para vocês. Vamos lá. A acumulada relativa, gente, ela é justamente o acúmulo das porcentagens. O acúmulo da parte relativa, né? Se aqui, por exemplo, nessa daqui, eu acumulei as frequências absolutas, agora na FAR, na frequência acumulada relativa, eu vou acumular as porcentagens. Aí, por exemplo, apenas 10% dos entrevistados possuem conhecimento básico. Aí, 10 mais 50% dá 60%. 60% dos entrevistados possuem conhecimento básico ou intermediário. E 100% possuem conhecimento básico, intermediário ou avançado. É meio assim, falar dessa questão do último, né? Mas o último sempre vai dar 100%. É para dar. Se não der, não se aperreie, que já eu vou falar aqui. Então, aqui ficaria desse jeito, ó. Eu até mudei aqui esse último aqui para poder ficar mais claro para vocês, ó. Aqui é a frequência acumulada relativa, é um FAR, certo? Aí nessa daqui, ó, a 10%, tá aqui 10%. 10%, 10%. Aí agora eu vou acumular. 10 mais 50, 60%. Aí 10 mais 50 mais 40, dá quanto? 100%. E mais uma vez eu coloquei o hífenzinho aqui. Por quê? Porque não pode colocar valor zero quando não se tem nada para colocar ali. Se não tem nada, é hífen. Se tem algum valor, se o valor é nulo, aí você coloca zero. Ah, não teve respostas. Zero. Zero respostas. Mas quando não é um espaço para resposta, você coloca um hífen. E é por isso que a gente entra nas regras. É só a última parte aqui, as regras, tá? Uma tabela de frequências ela é responsável por resumir em poucos dados uma pesquisa estatística, pois muitas das vezes os resultados vêm em relatórios e para não se perder tempo, as pessoas elas analisam justamente os gráficos e as tabelas, dentre elas as de frequências. Uma tabela de estatística, seja normal ou de frequência, ela não se pode fechar as laterais. Olha aqui, ó. As laterais estão abertas, ó.
certo? Não se pode fechar as laterais. E ainda diz, por que que não se pode fechar as laterais, professor? Porque se eu fechar, dá-se a ideia de que a pesquisa foi feita com a totalidade da população específica. Fato que nunca é possível se obter tal dado. Nem mesmo num censo a gente consegue pesquisar todo mundo, falar com todo mundo, tá entendendo? Em uma tabela, quando não temos informação para colocar uma célula, colocamos um traço, eu já falei, né? Não se pode colocar o valor zero, pois se representa um valor e pode desregular a pesquisa. Não arredondar os valores decimais e ou porcentagens nas frequências relativa e acumulada relativa. Isso aqui é importantíssimo. Vai ter algumas pesquisas, algumas tabelas que vocês vão ver aí nas questões dos livros, que não vai dar 100%, vai dar 99,999. O importante é que você não altere esses resultados. Na hora que você encontrou aqui, por exemplo, a porcentagem que você encontrou 9,9, você bote 9,9. Aqui você encontrou 9,99, bote 9,99. Aqui você encontrou o restante, 80,9, não, 80, né? 80% você coloca. Aí quando você vai ver o resultado, vai dar 99,9%. Aí, professor, tá feito, tem que dar 100%. Não, não arredonde, porque se você arredondar, você tá, como dizem, né, tá maquiando a pesquisa. E aí, maquiando a pesquisa, você pode estar manchando todo o seu trabalho. Toda a sua pesquisa foi manchada. E os valores totais de frequência absoluta e relativa, elas devem ser estritamente iguais aos valores da acumulada e da relativa, respectivamente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, o total. O total da acumulada, ou o total da absoluta é 20. O total da acumulada é 20. O total da relativa é 100. O total da acumulada relativa também é 100. Se aqui der 30, aqui é 30, aqui também vai ter que ser 30. Se aqui deu 97%, pode acontecer, professor? Pode. É aquelas pesquisas que tem a margem de erro de 3%? Pronto, é esse caso, viu, que acontece, tá? Prestem atenção nesse detalhe. Aí deu 97, 97 aqui, aqui também tem que obrigatoriamente dar 97%. Não pode dar diferente, tá? Cuidado. E, no mais, os próximos passos, gente. Na semana que vem eu vou mandar a atividade vai ser dentro dessas questões que eu recomendei, certo? Vai ser escolhido dentro dessas que eu recomendei. No dia 13 de junho, vai ter o simulado, sábado, os PAES. Os descritores são D51, D65, D67. Para vocês tem mais 3. Acho que é o D49. Eu sei que o D49 está dentro. Tem o D, tem mais outros 2 Ds. É porque eu não sei. Porque quem ficou de dar aula para vocês hoje é o Elber, né? Então eu não sei como é que vai ser. Caso o Elber não dê aula de SPS, vocês queiram assistir a minha, e tem muitos dos escritores que são parecidos para o primeiro, segundo e terceiro. Só que alguns não se repetem, por isso que está dividido também, né? Inclusive isso. Mas se vocês quiserem assistir a minha aula, depois vocês me avisem, tanto finanças quanto o ADM, que eu libero o link para vocês, tá bom? E no dia 14, daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, a gente volta a ter uma aula, que aí a gente vê intervalo de classe rapidinho, intervalo de classe bem básico, e uma revisão para a prova global, que vai acontecer dia 20, tá bom? No mais, é só isso. No tempo certo, tudo vai dar certo, você deve ter calma, você deve deixar Deus trabalhar, não tenha medo, não se preocupe que tudo vai dar certo. Essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigado e é isso.